Complemento o povo de Deus com a paz do Senhor. Peço que a igreja se ponha de pé para nós orarmos ao nosso Deus, para agradecer a Ele por mais uma oportunidade, por mais um dia e uma noite deste dia na sua presença, para que nessa noite nós venhamos engrandecer e bendizer o nome dEle, porque Ele é fiel, verdadeiro, e Ele está aqui nessa noite. Porque a palavra dele diz: onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio. E agora aqui tem 4, né? Tem a irmã Valdinete, a irmã Selma, a irmã Rosa e o irmão Orlando. Nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, damos-te graça por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Jesus, o Senhor é o dono desta obra. Meu Deus querido, o Senhor é quem sonda os corações. O Senhor é quem sabe de todos os acontecimentos que acontecem com o teu povo na face da terra, meu Pai. E neste momento, Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui junto com os teus servos, Senhor Jesus, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Por isso que eu peço, meu Deus querido, a tua primazia nessa noite. Meu Deus amado, que o Senhor venha, Senhor Jesus, usar cada um dos teus servos que irão testemunhar de ti, que irão cantar, que irão pregar, que irão testemunhar, Senhor, dizendo que o Senhor é grande. Meu Deus amado, eu te apresento os teus servos que estão vindo a caminho, Senhor. Meu Deus amado, guarda, protege cada um dos teus servos que estão direcionados a este lugar, a este templo, para te louvar, para te exaltar, porque o Senhor é grande e é verdadeiro. Também apresentamos todos os teus servos que estão empenhados, Senhor, não no nosso ministério, mas em todos os ministérios da face da terra que estão pregando a tua palavra. Meu Deus, guarda, protege, meu Deus querido, dando livramento, curando, salvando as almas que se encontram perdidas, meu Pai. É isso que nós te pedimos e cremos que o Senhor está conosco. É em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o louvor de número 200 da harpa cristã. As irmãs que estão aí com as suas harpas, nos ajudem em nome de Jesus. O número 200. Oh, aleluia! Glória a Deus, é o melhor amigo, é o bondoso amigo. Aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração.
Cristo é verdadeiro amigo. Cristo provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Jesus é o verdadeiro amigo, e Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação é para Ele. Glória a Deus, bendito seja o nome dEle nessa noite, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais louvor. Alma abatida, o número 193 da harpa cristã, titulado como Alma Abatida. Glória a Deus, vocês que estão sintonizados na live, que estão com a sua alma abatida por isso ou por aquilo, fique sabendo que Deus é quem pode curar as suas feridas. Louvaremos a Ele nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Recebe, Deus, nossa oração. Minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que somos ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque vencer Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre de sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque vencer Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não
Jesus virá e não tardará. Basta tão somente nós estarmos preparados para este grande dia. Glória a Deus. Número 127, o Senhor da ceifa chama. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus nessa noite com este louvor 127. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas do fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa, lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Devos os trabalhos serão findos, bênçãos vão aos servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Oh, aleluia.
Bendito seja o nome desse Jesus que vive e reina para todo o sempre. A Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 133, que diz assim, o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como orvalhos do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nosso Deus e Pai, neste momento damos-te graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, meu Pai. Meu Deus querido, usa o teu servo segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e já te agradecemos por estar aqui nessa noite, meu Pai, pela vida de cada um, meu Deus, que se dispuseram, deixaram as suas residências, estão aqui para te louvar, para te adorar. Fala conosco, é isso que nós te pedimos e cremos que o Senhor está nos ouvindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos distribuir as oportunidades. As irmãs não ignoram o irmão Orlando, porque o irmão Orlando não tem costume de estar dirigindo o culto, né? Glória a Deus. Mas o nosso pastor, ele pediu para que viesse dirigir o culto, e tem um ditado que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu, como tenho juízo, obedeci. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver a irmã Selma, vai ler o versículo, cantar um louvor, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Deixa Deus te usar nessa noite, porque Ele está aqui. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu louvo e agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui hoje, né, na presença do Senhor, porque é um grande privilégio para aqueles que estão aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Eu só tenho que dar graças a Ele. Eu vou ler aqui em Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor, todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém? Louvado, exaltado seja o Senhor, que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa levar a cura, a libertação, a salvação e dar ânimo para aqueles que não têm, que o Senhor possa levantar aqueles desanimados para vir para a casa dele, em nome de Jesus. Agradeço pela rica oportunidade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor por mais um dia na sua casa. Aleluia, glória a Jesus. E o nosso Deus é bom e é fiel. Aleluia, glória a Jesus. Vou ler um versículo que está na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Está no livro de Jeremias. Aleluia, glória a Jesus. Jeremias 42. E o versículo 5 que diz assim: Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, e não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós,
o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. E o 6, seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Que palavra, né, irmã? Aleluia. Confesso que eu não escolhi essa palavra. Aleluia, glórias. Não marquei. Geralmente eu marco um versículo, leio. Às vezes fico dias com algum versículo, mas esse hoje não foi marcado. Aleluia. Foi o Senhor que me deu aqui. Aleluia, glória a Deus, né? Aonde a palavra do Senhor diz que nós devemos falar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ordenar, seja ela boa ou seja ela ruim, não é? Aleluia, glória a Deus, porque o povo de Deus, irmão, todo aquele que está alicerçado na rocha, aleluia, que é Cristo Jesus, aleluia, ele não, aleluia, se afasta da presença do Senhor por causa de uma palavra pesada que o Senhor nos deu. Aleluia, de maneira alguma, irmão, aleluia, glória a Jesus. Não se afasta. Ele pode se afastar por uma enfermidade, pode se afastar por qualquer alguma coisa assim que lhe impeça de vir até a casa do Senhor. Mas a palavra de Deus, seja ela dura ou seja ela macia, boazinha, né? Aleluia, mas tudo é bom, aleluia. Quando o Senhor nos corrige, aleluia, aquele que está alicerçado no Senhor, ele suporta e se alegra. Aleluia, glória a Deus. Hoje, irmão, nós vemos como diz assim, mas eu vou dizer, o crente Nutella, que ele não quer escutar mais a palavra, a correção de Deus, aleluia. Quando Deus usa o pastor, usa qualquer, aleluia, um dos irmãos aqui para dar uma palavra assim, quando ele sente que é para ele, aleluia, ele sai inflamado dentro da casa do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E é por isso que a gente vê assim, ó, os banquinhos vazios, aleluia. Aleluia, é pesado, mas eu vou dizer, é crente Nutella mesmo, aleluia, porque o crente que está alicerçado na rocha, ele suporta, irmão, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Sei que tempo de crente não quer dizer nada, aleluia, eu sou uma criança, ainda estou engateando, tomando mingau, aleluia. 35 anos agora em agosto faz, aleluia. Nunca me afastei da presença do Senhor por causa de palavra pesada. Muito pelo contrário, quando o pastor é duro, aí é que eu gosto. Aleluia. Eu não gosto daquele que fica passando a mão por cima, amaciando. Mas quando ele traz a palavra correta mesmo do Senhor, aleluia, porque tem que pregar a rosa, mas também tem que pregar o espinho, como diz aquele hino. Aleluia, é que eu gosto, aleluia, glória a Jesus. Por isso que eu estou aqui de pé. Até hoje, aleluia, por causa dessa palavra aqui, ó. Aleluia, glória a Jesus. Seja ela dura, seja ela maciazinha, aleluia, é o que tem me sustentado para me estar aqui. Aleluia, e tem sustentado cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando nosso Deus, né? Que Ele é merecedor. Toda a honra e toda a glória e tudo. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor.
Iremos ler a palavra de Deus aqui no livro, carta de 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Bendito é o nome de Jesus. Capítulo 9, começando do versículo 6, que diz assim, o título: A sementeira e a colheita. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tudo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. O 10 diz assim: Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. A palavra de Deus ela é bem clara, né? Se eu semeio pouco, vou colher pouco, né? Agora, se eu colher muito, também eu irei colher. Quando você oferta, você devolve ao Senhor, você está semeando a sua sementinha, né? A sua semente. E com o tempo, essa semente ela vai germinar, vai crescer. E vamos ter uma vida abundante, né? É promessa do Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, que já convida a igreja para orar, né? Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás no céu, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi lida. Pai, a tua palavra é a bússola para as nossas vidas, Pai amado. Nos ajuda a meditar na tua palavra, Senhor, muito importante, a qual nós devemos semear, Senhor, com alegria, com entendimento, Senhor, com sinceridade, debaixo da tua presença, Senhor. Pai amado, nós precisamos cada dia mais, Senhor, ter um coração aberto, coração alegre, Pai, para ofertar, para semear a nossa semente, para que no dia, Senhor, da adversidade, Senhor, nós possamos dizer: irei colher aquilo que eu plantei, e o Senhor nos recompensará com chuvas de bênção. Amém. Salve da igreja com a paz do Senhor. Antes de louvar o Senhor, eu quero agradecer, né, o livramento que Deus deu à minha filha, a Maíra. Ela estava na casa da avó dela, ela passou muito mal, ela levou ela na UPA, aí chegou lá, estava com diagnóstico de apendicite. Aí eu repreendi, né, esse mal, eu disse: Senhor, não permite que mais uma minha filha passe por uma cirurgia novamente, né, mais uma. Eu fui lá na UPA, fiquei com ela, foi 24 horas para o resultado do exame sair, e graças a Deus o quadro dela não regrediu para uma cirurgia. Né, a minha filha está em casa, né, a médica disse que ficasse de olho nela, que se acontecesse de voltar a inflamar, tinha que ir para a emergência o rápido possível com ela. Mas graças a Deus ela não sentiu mais nada. Eu creio que o Senhor curou, né, e ela não precisa passar por nenhum tipo de cirurgia. Eu vou louvar o Senhor. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus,
jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sei que te ajudo. Sou eu mesmo, Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Aleluia, glória a Deus. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses com a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. A potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Amém. Eu sou colocada em nome de Jesus.
Eu vou me saber, mas já estive mal. No dia de dor, mas já fui mal. Fui uma deriva, fui noite nua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, eu vou te saber, mas já estive mal. No dia de sol, mas já fui temporal. Fui da deriva, fui sua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado pelos problemas. Alma ferida, coração quebrado alma ferida, coração quebrado. Jesus amém. Louvado seja. Glória a Deus. Eu venho saudar os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Oh, aleluia, glória a Jesus. O capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1, nós vamos estar lendo os versículos. Versículo 6, versículo 7. E versículo até o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11, que diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus,
por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa passagem bíblica, observei e que serviu também de alimento para a minha alma, a preocupação dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que nesta época, Israel, Jerusalém, estava passando por uma fase muito difícil. Estava passando por uma fase espiritual, uma fase financeira e política. E aqui a gente observamos que quando Jesus, ele ressuscitou, ele ainda passou 40 dias com os seus discípulos. E os seus discípulos tinham uma preocupação devido ao estado que se encontrava Jerusalém e Israel. Essas três situações que eles estavam passando. E eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? A preocupação dos discípulos daquela época era uma preocupação de restauração material do Estado, do país. E a preocupação de Deus não é nas coisas, a restauração nas coisas materiais. A preocupação de Deus é da restauração do homem, da mulher, da vida espiritual. Para quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, o homem e a mulher estejam preparados espiritualmente para subir, para desfrutar da paz, do amor, da alegria verdadeira que tem no céu, está guardado e preparado para nós. Jesus respondeu para eles. Eles ainda não tinham recebido a promessa de Deus que tinha feito para com eles, que era o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Eles não tinham recebido. Por isso que foi natural eles fazerem essas perguntas. E Jesus também estava presente. E Jesus disse para ele no versículo 7, disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas Jesus assim o afirmou para eles, diz para eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nestes versículos nós vemos a preocupação de Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é direcionado à vida espiritual. Enquanto os discípulos naquele momento estavam preocupados com as coisas materiais, restauração do país, de Jerusalém, templo. E Deus está preocupado com a restauração das nossas vidas espiritual. Ele está preocupado em preparar cada um daqueles que ele tem chamado, escolhido, nomeado
constituído na terra, para ir pregar o evangelho. E por isso que ele aqui o afirmou, dizendo: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E naquele momento Jesus entregou a última mensagem para eles. Jesus aí foi retornar para o seu lugar de glória, para estar à destra, à direita, o Pai. E naquele momento, veio na minha imaginação, dos discípulos, como eles ficaram, de ver o seu mestre, aquele que o amou a eles enquanto estavam na terra, o deixando, voltando para o seu trono de glória. Isso foi um dos motivos que eles ficaram com os olhos fitados ao céu, enquanto ele subia. Mas o Senhor o confortou a eles, colocou de lado deles 2 varões vestidos de branco, e assim expressou para ele, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Essa é uma promessa de Deus para a igreja do Senhor. Essa promessa ainda não foi cumprida, mas nós cremos e sabemos que Ele vai vir buscar a sua amada igreja. E todo choro, toda preocupação vai acabar, conforme está escrito no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrima não, lá não vai ter sofrimento. Lá a igreja do Senhor vai estar na presença de Deus, o servindo, adorando, louvando e engrandecendo o nome dele, que vive e reina para todo sempre. E eu deixo nesta noite para a amada igreja, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele é Deus de providência. Ele é Deus para mudar a história. Ele é Deus para lhe conceder aquilo que o seu coração deseja, para que você possa alcançar um grande testemunho, para que o nome dele seja glorificado, e você alcance também a sua bênção na sua vida, é para a honra e para a glória de Deus. E ele nesta noite está aqui conosco, na pessoa do Espírito Santo de Deus, e já através de louvores nesta noite, através de palavras, através de oração, já tem nos alimentado, para que nós possamos nesta noite retornar para os nossos lares, se alegrando, se regozijando e glorificando o nome dele, que vive e reina para sempre. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, eterno, Criador dos céus e da terra, que está aqui em nosso meio, Pai. Desde já agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem nos concedido até agora. Mas neste momento, Senhor, levantamos, Senhor, nossas mãos para o alto. Ó Deus, pedindo a Ti, Senhor, a Tua proteção sobre a vida dos nossos pastores, meu Pai. Dai livramento, Senhor, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, para o pastor Jacques Balbino, pastora Cláudia Balbino e toda a sua família. Só o Senhor sabe, Senhor, o que eles têm passado e enfrentado, Senhor, durante o dia, durante a tarde, durante a sua caminhar. Que o Senhor continue protegendo e livrando eles de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Também nesta noite te apresento toda a liderança, Senhor, do Ministério Adebrais, Batista, Missão, todos os ministérios, meu Pai, que todos os pastores estejam, Senhor, cobertos pelo Teu sangue remido ali na cruz, dando livramento de acidentes, Senhor, de depressão, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o inimigo queira investir contra as vidas dele. No nome do Senhor Jesus, entrego cada um em Tuas mãos. Também entrega em Tuas mãos, Senhor Jesus, o pastor Dorival, o pastor Moura e todos, enfim, meu Pai, que estão
querendo, Senhor, uma bênção da tua parte, e só o Senhor pode conceder. Que o Senhor, nesta noite, dê vitória para cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Deus ainda é o Deus que ainda Ele cumpre promessas, Ele realiza sonhos, continua o mesmo. Ele é o único Deus que realiza sonhos. Amém? Aleluia, Deus. Eita, aleluia. Disseram pra você não vai dar certo. Passam perto de você e falam, é só mais um. Mas o sonhador pelo caminho é mais um que vai andar sozinho, derrotado. Mas não te viram pela madrugada aclamar. Não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na tua vida, mas Deus marcou o dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente que com fé dizia crente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te exaltar. Chega de andar provado, hoje chegou o dia. Pare de chorar, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto, Ele tudo vê. Nessa caminhada Ele vai na frente. Seu pranto, seu gemido Ele compreende. Seus pensamentos Deus consegue responder. É só Jesus pra te entender. Se a porta pra você não se abriu, por tanto tempo você insistiu, lutou contra as dificuldades, fingiram enxergar maldades suas, escolhido por Deus. Aleluia, Jesus. Mas não te viram pela madrugada aclamar. Não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou o dia. Ele marcou o dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Aquele crente tá diferente. Eita! Nem parece aquele crente que com fé dizia gente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te exaltar. Chega de andar provado, hoje chegou o dia. Pare de chorar, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto, Ele tudo vê. Nessa caminhada Ele vai na frente. Seu pranto, seu gemido Ele compreende.
seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te entender. Se a porta pra você não se abriu, se tanto tempo você insistiu, lutou contra as dificuldades, fingiu não enxergar maldades, escolhido por Deus, escolhido por Deus, escolhido por Deus. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Escolhido por Deus, glória a Deus. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, a mensagem desta noite, a mensagem do Senhor Jesus com a diaconisa Betânia. Está com a oportunidade para trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz, né, por ter chegado aqui nessa noite para louvar, glorificar, exaltar o nome de Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu também, como o Orlando estava falando, né, quem não sofre, irmã, assim, de problema de visão tem que agradecer muito a Deus, porque só quem sente assim é que sabe, né? O problema de vista muito... E o lençol da cama estampado, o óculos estava lá e eu não vi quando me sentei. Só escutei o estralo, né? Não serviu mais para nada. Mas Jesus é bom, glória a Deus. Vai dar condições de comprar outro, no nome de Jesus, né? Então, nós agradecemos a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que a gente já ouviu nessa noite. Palavras maravilhosas, né? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor tem falado através dos louvores. E como eu digo, né? Se a palavra não falar com você, mas vai falar comigo. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Glória a Deus. Eu vou ler no livro de Mateus, o 6 e o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, quando eu olhei a escala, que era eu, né? Digo, oh, Jesus. E ali eu fiquei procurando uma palavra, mas a palavra que o Senhor me deu foi essa, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Então, nós temos, irmãs, que nesses últimos dias, a gente tem que despertar para buscar o reino de Deus, porque a gente está vendo cada dia as coisas se estreitando, né? Muitas coisas acontecendo, e eu e você temos que despertar para buscar o reino de Deus. Eu e você buscando o reino de Deus, a palavra do Senhor diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quantas vezes nós estamos preocupados com o material, né? Glória a Deus. Às vezes nós só nos preocupamos com as coisas materiais. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que se eu e você buscar o reino de Deus, Ele acrescenta.
Glória a Deus. O pastor Moura estava falando, né? E ele disse que Deus está preocupado com o espiritual. Glória a Deus. Deus, Ele não se preocupa com o material. Porque quando eu e você morrer, a gente vai para debaixo do chão, né? O nosso corpo. Mas o que interessa é a nossa alma, o nosso espírito. E eu e você temos que nos preocupar, irmãos, com isso. Glória a Deus, né? A gente tem a nossa casa, a gente cuida, a gente tem as nossas coisas. Mas a gente não deve se apegar a essas coisas materiais, porque tudo isso vai ficar. Glória a Deus. Então a gente tem que se preocupar mais com o nosso espírito, com a nossa alma. Porque nós não sabemos que hora Jesus vem, porque a palavra dele diz que a hora ninguém sabe, né? E também a gente não sabe a hora que a gente vai partir. Nós estamos aqui, mas saindo daquele portão para fora, eu e você não sabemos o que vai acontecer. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor fala para nós, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, nesses últimos dias, os crentes, eles não estão mais querendo buscar o reino de Deus, né? Quando eu olho na escala que o meu nome está, eu digo, Senhor, né? Eu já até falei com o pastor, não me bote não, é porque cada um Deus usa de um jeito, né? E às vezes a gente fala as coisas assim, alguém pode, uma irmã estava falando, se doer, né? Mas, irmãos, o que a gente está vendo hoje em dia é muita gente preocupada com as coisas materiais. Glória a Deus, né? A gente fica assim olhando, meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Às vezes alguém está com uma dor e diz assim, eu não vou para a igreja porque eu estou com essa dor. Mas quando é para ir para outro canto, eu não sei onde é que a dor vai parar, né? Então, a gente tem que se preocupar. Aqui é o lugar da gente buscar ao Senhor. Eu e você buscamos a Deus em casa, né? Mas o lugar da gente estar é aqui, buscando a palavra do Senhor, louvando o nome dEle, né? Exaltando. Porque foi assim que Ele deixou, né? Às vezes alguém diz assim, não, mas eu sou crente em casa. Mas isso não existe. Você tem que estar no meio dos irmãos, você tem que vir, né? Porque já diz aí o ditado que o peixe fora d'água, ele morre, né? Glória a Deus. Então que nós venhamos despertar para esta palavra, que a gente venha buscar o reino de Deus. Se você está preocupado com alguma coisa, né? Está lhe faltando algo, o Senhor, Ele diz no livro de Filipenses 4:19, que o meu Deus, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, se você está preocupado, se está faltando alguma coisa, o nosso Deus, irmão, Ele supre. Glória a Deus. Eu digo isso por experiência própria. Glória a Deus. Quantas vezes, né? Passei por um tempo que eu cozinhei, sabe quantos anos, irmãs? 8 ou 9 anos, com um fogão, uma boca só. Eu nunca faltei à escola dominical, porque eu me levantava cedo, cozinhava feijão, arroz, o que tivesse, e vinha. Nunca me preocupei de dizer assim, ah, não, eu só estou com esse fogão, com essa boca, eu não vou para a igreja, não. Eu vinha, né? E quando foi um certo dia que eu cheguei em casa, eu já vi o fogão velho lá na área. Aí eu disse, olha, as coisas por aqui tá boa, né? E quando eu cheguei na cozinha, um fogão novo, né? Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós.
Não adianta a gente estar se preocupando com coisas materiais, se apegando. Não, irmãos, vamos nos apegar com o espiritual, porque a gente não sabe qual a hora que Jesus vem, nem quando nós vamos partir. Eu sou assim, quando eu ganho uma coisa, eu quero logo usar. Se for de vestir, eu visto, né? Se for de comer, eu como. Mas não é assim que os irmãos, como é o nome, fiquem assim, pensando que eu destruo as coisas. Não é uma questão de destruir. É uma questão de você não se apegar a isso que eu estou dizendo, né? Porque às vezes alguém tem tanta coisa dentro de casa, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. O meu esposo mesmo, meu pai do céu, quanta coisa ele tinha. Quando morreu, só me deu trabalho de jogar tanta coisa fora. Aí, porque apegado nas coisas materiais, eu não sou apegado às coisas materiais, graças a Deus, né? Então eu estou falando para mim mesma nessa noite que eu tenho que despertar para buscar primeiro o reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. A palavra diz que Ele cuida dos passarinhos. Os passarinhos não plantam, os passarinhos não fazem nada, só faz voar e cantar, né? Mas o Senhor, Ele cuida dos passarinhos, e assim Ele cuida de mim e de você. Que nessa noite nós venhamos, né, meditar nessa palavra e não estar nos apegando às coisas materiais, mas que a gente venha buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, né? Nós estamos vendo aí por esses dias, né? Só Jesus para ter misericórdia. Às vezes você fica assim olhando o telefone e eu não quero nem olhar, né? Porque a gente vê cada coisa absurda, irmã. Onde foi no mundo que você já ouviu dizer que a pessoa não vai fazer um culto por causa de um jogo? Eu fico assim, sabe? Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, né? E eu creio assim que domingo não vai ter muita gente aqui não, viu? Mas eu, em nome de Jesus, só se eu morrer, mas se eu não morrer, eu vou estar aqui na hora do culto para louvar, glorificar e exaltar o nome de Jesus, né? Então que nós venhamos, irmãos, buscar o reino de Deus, porque ele está bem próximo. O reino de Deus está bem próximo. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus pode voltar até agora, né? Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Jesus pode voltar agora. Glória a Deus. E tem muita gente apegado, né, às coisas materiais, às coisas do mundo. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com o mundo, nem o que no mundo há. Então a gente não deve se conformar com as coisas deste mundo, né? A gente tem que buscar o reino de Deus, a gente tem que buscar a presença de Deus. Louvado seja Deus. Eu, às vezes, irmãos, Deus, né, assim, chega de noite, eu vou dormir, mas quando dá 2, 3 horas da manhã, eu digo, meu Pai Celeste. Aí eu digo assim, Senhor, me dê aí uma colher de sono. Mas não, Jesus, ele quer que a gente vá buscar a presença dele, né? Glória a Deus. E enquanto você não ora, você não dorme, não. É o ventilador assim, em cima de você e o calor. Eu digo, meu Pai Celeste, né? Tem que se levantar, tem que buscar a presença do Senhor, porque a Bíblia diz que os dias, eles são maus, né? Glória a Deus. Quero convidar todas as irmãs que estão aqui. Quinta-feira vai ser o 6º passo da nossa campanha. Glória a Deus. 2 Crônicas 7:14, né? Já convidei a irmã vai estar aqui trazendo a palavra.
E que cada irmã que está aqui possa vir, irmã, nos ajudar. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Estou muito feliz o que Deus tem feito na vida da Valdinete. É lindo, é lindo, é lindo, né? Às vezes a gente fica assim olhando, muito lindo. Eu me alegro muito com o que Deus está fazendo na vida dela. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, né, da campanha, manda a gente se humilhar perante a presença do Senhor. Glória a Deus, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, glória a Deus. Então a gente tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar o Senhor, porque é assim que a gente tem vitória. Não tem vitória sem buscar ao Senhor. Glória a Deus, porque só Ele tem vitória para nos dar. Glória a Deus. Quando a gente estamos aqui no círculo de oração, eu digo, né? Enquanto nós estamos aqui louvando, glorificando, exaltando o nome de Jesus, Ele está cuidando daquilo que para mim e para você parece difícil. Aquilo que para nós, a gente olha e vê um gigante na nossa frente, né? E eu quero dizer, irmãs, que a gente está de posse de vitória. Eu já tenho visto mudança na vida de alguém. Glória a Deus, né? Porque Jesus, Ele é bom. Às vezes eu falava, né? E a pessoa era... Eu digo, meu Deus, tem de misericórdia, né? Até eu tinha susto do jeito que ele falava comigo. Mas agora, eu digo, Jesus, muito obrigado. Tem mudado muito, mudado muito. E eu creio que Deus ainda vai mudar mais. Porque o nosso Deus é aquele que derruba qualquer gigante, que resolve qualquer problema. Não adianta eu e você estarmos falando, né? Mas o nosso Deus, Ele cuida, irmão, de nós. Glória a Deus. E eu creio na minha vitória, não só na minha, mas de cada irmã que está aqui. Creio que eu vou, antes de partir, ver os meus filhos na casa do Senhor. Glória a Deus, porque são chamados, são escolhidos, né? E não adianta falar, é melhor orar, porque a gente ora e Deus resolve de um jeito que você fica, né, assim dizendo, meu Deus, como foi? Mas eu creio na vitória, não só minha, mas de todos, né? Então que nessa noite eu e você possamos despertar e buscar a presença do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e não se importe, não se incomode, não se preocupe, porque todas as coisas vos serão acrescentadas e Deus não vai, irmã, deixar lhe faltar. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Se está faltando alguma coisa, você vá dizendo a Ele, né, Jesus, e Ele vai resolver. Glória a Deus, glória a Deus. Que nessa noite o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa é esta palavra, né? Que Deus venha assim abençoar a diaconisa Betânia poderosamente, né? E ela está falando aqui sobre a campanha, né? Eu acho que não vi nenhum passo, não foi, Betânia? Eu vim 2 passos. Ah, meu Deus, por isso que eu estou fraquinho. Mas eu acho que no último eu venho, em nome de Jesus. Deus tocou no coração da minha esposa sobre esse título. E muitos anos que eu não sei. Na fé, Deus lembra ela que no dia de um louvor, clamas a mim responder. E procurei na internet que era o cantor, se tinha playback, não encontrei. Ela disse, então se não tem, você sabe do louvor, ela disse, sei, então vou fazer o playback. Fazer o playback, quando for no último passo ela cantar. Mas ela já está cantando já, né? Ela já está cantando, né? Então, meus irmãos, aqui eu agradeço essa oportunidade e agradeço assim a Deus primeiramente. E ao nosso pastor Dorgival Brito, né? Que tem confiado essa humilde pessoa que não tem sabedoria, mas de estar aqui. E graças a Deus, não sei se faltou alguém para dirigir o culto, só sei que ele me convidou, né? E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu tenho juízo, obedeci meu pastor para dirigir esse culto. E eu estou muito grato e passo a oportunidade para ele em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus.
Quanto estão alegres por estar na casa de Deus? Então aplauda ao Senhor Jesus pela vida do cantor Orlando Silva e por todos quantos estão aqui nesta feita. Amados irmãos, fazer as minhas palavras do cantor Orlando Silva. Boa foi estas palavras. Então, amados, vamos persistir, não desistir. Eu peço também aos telespectadores que estão ouvindo nesta feita, que assistiu este culto e ouviu a palavra, que continue firme, aleluias, não desista, porque o Senhor tem coisas grandes para a vida de cada um de vocês. E quando nós falamos coisas grandes, amados, não é coisa terrena. Quando nós falamos coisas grandes para você, não é dinheiro na conta. Quando nós falamos para você, Deus tem coisas maiores, coisas grandes. Não é uma mansão, não é um carro do ano, é vida eterna. É você saber o que é morar lá na cidade santa, nas mansões celestiais. Isto é coisas grandes, coisa diferenciada. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e por todos quantos estão aqui nesta feita.